Ok, então, vamos lá. Para hoje, a gente tem que pensar um pouco melhor sobre uma outra forma de resolver equações diferenciais. E aí eu estou deixando para poder a gente fazer os exercícios juntos dessas duas formas, porque vocês precisam dosar e entender qual dos dois métodos é melhor aplicável a cada tipo de equação diferencial, ok? Então, a gente viu na aula passada alguma coisa sobre fator integrante. A gente viu como é que você consegue resolver, qual é a filosofia do método para poder resolver, como é que a estrutura da equação diferencial tem que se apresentar, mas a gente também tem um método de equações exatas, que, na minha opinião, é um método mais simples de ser entendido do que o método de fator integrante. Só que todos os dois, a equação diferencial ela tem que estar em formato específico, ela tem que ter condições específicas para poder você conseguir resolver. Então, a gente vai dar uma olhada hoje no método de equações exatas, e aí a próxima aula a gente tenta tirar a próxima aula apenas para tirar dúvidas e comparar os dois métodos que a gente está vendo, ok? Tranquilo. Então, vamos lá. O que é uma equação exata, né? Então, uma equação exata, isso daqui vem do cálculo diferencial vetorial, né? Vamos supor que eu tenho aqui uma determinada função f, que ela dependa de x e y. A gente pode fazer uma diferencial total da função f, e a diferencial total de uma função vetorial, ela pode ser escrita em função das derivadas parciais, mais ou menos dessa forma. Então, df dx mais df dy, ok? Enquanto que você tem aqui as derivadas parciais, então isso aqui é uma derivada parcial, você já aprendeu a diferenciar uma da outra, cada uma delas é uma diferencial parcial, e isso aqui é o que a gente chama da diferencial total. Ok? Para que a gente possa entender o porquê que a gente está avaliando a equação diferencial dessa forma, basta a gente tentar se lembrar de o porquê que a gente precisa, qual é o critério que a gente precisa, porque normalmente a gente pode escrever uma equação diferencial, por exemplo, deixa eu tentar escrever aqui essa equação diferencial zero, que é igual a x mais y, dx, desculpa, dy, dy mais y mais 3x dx. Se vocês observarem, então, eu posso escrever uma função f para essa equação diferencial, que de tal forma que a diferencial total dela seja igual a zero. E aí, por que a diferencial total dela tem que ser igual a zero? Se a gente comparar aqui essas duas equações que eu escrevi, termo a termo, essas duas equações têm que ser iguais. Então, o primeiro termo seria essa diferencial aqui, que tem que ser igual a essa daqui. A diferencial df dx vai ter que ser igual a essa daqui, sempre que está com um dx, tá? E a diferencial df dy seria essa daqui. Então, se eu posso escrever a função f e a sua diferencial como sendo zero, você vai lembrar aqui que se eu integrar dos dois lados, isso quer dizer que f é igual a uma constante. Então, eu estou procurando uma função f de tal forma que ela, quando você derivar, ela seja igual a zero, então ela é uma função que é igual a uma constante. E aí essa função, ela vai me fornecer a solução da equação diferencial. Então, f é solução da equação diferencial. Certo, só que para poder saber se eu consigo achar esse f, eu tenho um critério, que é justamente o critério de exatidão da equação diferencial. E aí o que é esse critério de exatidão? É você avaliar cada um desses termos, então eu vou chamar
m igual ao df dx, eu vou chamar n igual ao df dy, e vou derivar em relação ao oposto. Ou seja, eu vou avaliar dm dy como sendo igual a dn dx. Se isso daqui for verdade, então existe f igual a uma constante que df é igual a zero. Professor, não estou entendendo nada. Calma. A gente vai chegar lá nesse ponto. Eu só preciso esclarecer qual é a filosofia do método. Então, a filosofia do método é você achar essa função f, que é a equação que surge, da onde surge a equação diferencial, e é essa função f que a gente está procurando para resolver a equação diferencial. Como é que essa função consegue resolver a equação diferencial? Porque se a gente achar uma função f qualquer aqui, ela não vai ser igual a zero, eu não consigo fazer a igualdade termo a termo para essas equações diferenciais. Ok? Certo. Então, ok, professor. Então, qual é o passo a passo que eu tenho que fazer para poder conseguir achar essa solução? Vamos tentar traduzir aqui em miúdos, né? Então, você vai ter que fazer o primeiro passo. O primeiro passo é você justamente verificar a exatidão. Como é que você verifica a exatidão? É você verificando as derivadas de m e n. Então, se você tem aqui uma equação diferencial escrita da forma m dx mais n dy, que é igual a zero, você vai ter que avaliar o critério de exatidão através de dm dy sendo igual a dn dx. Tudo bem? Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Ok, se você sabe disso e você sabe que cada um deles individualmente, m e n, eles são derivadas que você pode isolar, então você tem aqui m, que é igual a df dx, e n, que é igual a df dy, você pode isolar o f em cada um deles. Então você pode isolar df, que é igual a m dx, e aí você pode fazer o processo de integração aqui. Ou você pode fazer em relação ao n. Integral de df vai ser igual a integral de n dy. Ok? Aqui a gente tem as constantes de integração. Só que aqui nas constantes de integração a gente tem uma observação importante. Ok? Quando você faz uma diferencial em relação a x, a constante aqui ela é para ser uma função de y. E quando você faz a derivada de y, a constante aqui é para ser uma função de x. Ok, pessoal, agora o caldo entornou de vez. Mas calma, vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui. A gente vai ver isso melhor no exemplo, mas é você se lembrar que isso daqui são as constantes de integração. Isso aqui funciona como uma constante de integração, porque se você derivar em relação a x, isso aqui que é função somente de y, vai sumir. Lembrando que aqui a gente está trabalhando com f vetorial. Ou seja, f depende de x, depende de y. E x e y são variáveis
independentes, ok? Para f, tranquilo? E aqui da mesma forma, aqui é uma constante de integração quando você está derivando em relação a y. Ok, então se a gente conseguiu aqui, então eu tenho uma expressão de f obtida aqui para cada um desses casos. Então eu tenho aqui f, que vai ser igual à integral de m dx mais h de y. Ou eu vou ter um f aqui, que vai ser igual à integral de n dy mais h de x. Ou você faz um, ou você faz o outro. Por isso que eu estou usando h para ambos aqui, ok? Certo. Só que se você substituir aqui, para poder você conseguir determinar quem é esse h de y, você precisa então derivar isso daqui. Você precisa derivar f em relação a y, que você vai obter então ddy da integral de m dx mais h' de y. Ou você está obtendo df dx, que vai ser igual a d dx, a integral de n dy mais h' de x. Aqui você consegue então determinar h. Esse segundo passo aqui então é, vamos chamar ele de determinar h. E o terceiro passo, você vai determinar f. E aí, para poder você determinar f, é só você realmente fazer essa contra-substituição de h, porque você tem uma função de f, que vai ser igual à integral de m dx, mais h de y, ou você tem f, que é igual à integral de n dy mais h de x. Vamos lá, se você não entendeu nada, é natural, porque explicar o método da forma arbitrária é mais difícil do que eu te dar um exemplo. Então, vamos partir agora para o exemplo, que aí vai ficar mais entendível, ok? E aí, se vocês continuarem não entendendo, a gente repete de novo. Então, vamos lá. Qual é o exemplo que a gente tem aqui? A gente tem um exemplo que é a gente escrever a equação diferencial x mais y, que multiplica y' mais y mais 3x, que vai ter que ser igual a zero. Ok, então vamos colocar na forma que a gente consegue reconhecer quem é m e quem é x, tá? Então, basicamente, a gente fazer x mais y, dy, y mais 3x, dx. Então, essa equação diferencial, ela está na forma n dy mais m dx, é igual a zero. Professor, m vai estar sempre com x e o n sempre com y? Sim, sempre dessa forma. O m com x e o n com y. Se você trocar aqui, você vai ter que trocar toda a nomenclatura. Então, não aconselho fazer isso, tá? Ok, então determinei quem é m. M é para ser igual a y mais 3x. E n é igual a x mais y. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a gente determinar se a equação é exata. Então, para poder verificar se a equação é exata, eu preciso ter
dm dy, que vai ser igual a dn dx. Ok? Então vamos pegar aqui dm dy, y mais 3x, ou seja, isso daqui é a derivada em relação a y. O x aqui, ele se comporta como se fosse uma constante, tá? Quando você tem a derivada parcial, que está relacionada somente a y. Então, se 3x é uma constante, a derivada disso daqui vai ser basicamente a derivada de y, e vai ser igual a 1. Tô entendendo. Meu gato já fez foi abrir a câmera sem eu ver. O gato de alguém tá deitado no. Ah, não, tudo bem. Tranquilo. Certo. Então vamos lá. D dx. Tomara que o gato esteja entendendo alguma coisa, pelo menos, né? Aqui vai então x mais y. Vamos lá, então da mesma forma. Vamos perguntar pro gato aí da Mona Lisa se qual é a derivada de x mais y. Se você está derivando parcialmente só em relação a x. O y, então, vai ser constante, então ele vai ficar aqui zero. E aí o gato agora da Gabriela está tentando morder o mouse dela para informar que é igual a 1, porque você está derivando só o x aqui. E aí ele está tentando escrever que sim, a equação é exata. Por quê? Porque isso daqui é verdade. Ok? Então, o primeiro passo, determinou que é exata? Sim, é exata. Vamos agora para o segundo passo. Qual é o segundo passo? A gente precisa determinar H. Esse segundo passo é talvez o que você esteja com mais dúvida, mas ele é um dos mais fáceis, ok? Então vamos dar uma revisada aqui como é que foi que eu te descrevi o segundo passo. O objetivo do segundo passo é a gente determinar H, ok? Então a gente precisa pegar essa relação aqui e tentar inverter para poder achar um F para apresentar o H. E aí depois a gente faz uma derivada para poder achar o N e encontrar uma relação de N. Vamos fazer que vai ficar mais entendível. Então, vamos lá. Então, se eu tenho aqui dm em relação a y, desculpa, não é dm não, é df. Se eu tenho m, que é igual a df, m, que é igual a df dx, então eu vou isolar o f aqui e já vou colocar no integral. Integral de m dx mais a nossa constante. Se eu estou integrando em relação a x, a constante aqui é uma função que só depende de y. Então, f aqui vai ser igual a integral do nosso m, y mais 3x, mais h, que é uma função que só depende de y. Ok? Então, nosso queridíssimo f aqui, ele vai ser essa integral, y continua funcionando como uma constante, então você tem integral de constante dx, vai ser constante vezes x. Você tem aqui mais 3x ao quadrado sobre 2, que seria a integral aqui do 3x, mais h de y. Ok, o objetivo do passo 2 é encontrar o h. Qual é a outra relação que eu tenho para poder conseguir achar essa incógnita h? A outra relação que eu tenho é a relação do n. N vai ter que ser igual a df dy. Só que eu também sei que o n é x mais y. Onde é que saiu esse negócio do n ser igual a x mais y? Daqui. N igual a x mais y é daqui. E o m igual a y mais 3x está daqui. Ok? Sucesso, então. Então, vamos lá. Se eu tenho, então, n que é igual a df dy,
Então, eu já tenho uma equação do f, eu vou derivar esse f em relação a y para poder conseguir obter a relação que a gente quer. Então, a gente vai ter n, que é igual a x mais y, mas o n também é igual à derivada em relação ao y de yx mais 3x ao quadrado sobre 2 mais h. Então, a gente vai ter que x mais y vai ter que ser igual a derivada de yx. O x agora é a constante porque eu estou derivando em relação a y. Eu volto já para a tua dúvida, tá Tairo? Então, derivando aqui, a gente tem y, x vai ser a constante, então vai ficar x. A derivada disso daqui, que é uma constante só, vai ser zero. E aí eu vou ter h' de y. E aí aqui a gente determinou quem é h' de y, que é igual a y. Ok? Vamos lá, dúvidas? Isso é a mesma coisa que os fatores integrantes? Não, Maria Eduarda, não é a mesma coisa que os fatores integrantes. Isso aqui é uma outra forma, são equações exatas. É uma outra forma de você tentar resolver equações diferenciais que elas não são separáveis, tá? Então, eu estou colocando os dois métodos para a gente exercitar os dois métodos juntos, e aí, exercitando esses dois métodos juntos, a gente consegue encontrar qual é o mais fácil para resolver cada tipo de equação. Tranquilo? Tairo, no primeiro passo, só me perdi um pouco na parcial ali. E por que que ficou igual a 1? Se puder repetir depois, professor. Tá, ok. Vamos lá. Esse passo aqui, né? Eu estou derivando em relação a y. Então, em relação a y, esse 3x aqui é uma constante. Então, é como se eu estivesse derivando na diferencial comum, como se eu estivesse diferenciando y mais a. E aí, a diferencial de y mais a vai ser a diferencial de y, vai ficar igual a 1. Aqui embaixo, eu estou diferenciando em relação a x. Então, o y aqui vai ser uma constante. E aí, eu vou estar diferenciando como se fosse x mais a. A vai embora, porque a diferencial da constante é zero, e aí fica só igual a 1. Por isso que ambos vão ser igual a 1. Ok? Maria Clara, pode repetir essa parte do n, por favor? Essa parte do n que tu diz deve ser essa daqui, da lateral direita. Eu vou repetir. Pode repetir essa parte do f no segundo passo? Posso. Pronto, vou repetir o segundo passo todo, tá? Então, o primeiro passo foi determinar se era exata. Ela é exata porque as diferenciais do m e do n, em base oposta, né? Se o m é a diferencial df em relação a dx, e o n é a diferencial do f em relação a dy, o que a gente está verificando aqui no primeiro passo é se df2, dy, dx é igual a d2f, dx, dy. Se isso daqui for verdade, então é porque a equação é exata, certo? Então, passado esse ponto de verificar se a equação é exata, a gente está tentando encontrar o h. Que função h é essa? A função h é a função que é uma função constante. Então, lembrando, né, se a gente está trabalhando com funções vetoriais, as constantes ali não necessariamente são aqueles valores fixos de c que a gente tem. Elas são funções que só dependem da outra variável em relação a que a gente está integrando. Então, por exemplo, se eu estou integrando em relação a x aqui, da mesma forma que quando eu derivava em relação a x, y era uma função, era uma constante, aqui da mesma forma, vai aparecer uma função que é constante, que é dependente de y, ok? Então, a gente passa o dx para o outro lado, integra e coloca isso daqui que é a constante de integração. Essa constante de integração porque f é vetorial. Ok? Então, esse f aqui, a gente está determinando com esse h dessa forma, porque a gente está integrando, a gente está pegando somente a derivada da equação em relação a x. Tem todos os membros em relação a y que a gente não está levando em conta. E a gente só vai levar em conta se a gente descobrir essa função h de y. Ok?
Certo, então, se a gente tem f dessa forma, eu estou integrando em relação a x. Então, se eu estou integrando em relação a x, eu vou tratar y como sendo uma constante. E aí a gente consegue obter essa expressão com h de y. Então, até aqui, eu consegui chegar numa relação que eu tenho f. Eu já consegui achar a nossa solução. Para conseguir completar de vez a solução, eu preciso identificar quem é a função h. Porque a função h aqui ela está dada como sendo uma constante de integração. Então, para poder eu conseguir resolver efetivamente, conseguir escrever quem é a função f, eu preciso determinar quem é essa função h. E aí, para determinar quem é essa função h, eu vou pegar a relação de n. A gente usou a primeira relação aqui, que foi a relação de M, de Maria, e eu vou usar agora a segunda relação, que é a relação de N, de navio aqui. Ok? Então, a gente está pegando N, que é igual a df dy. Eu sei que esse df aqui, ele tem que ser igual a esse df. Então, eu vou substituir esse df naquele N. De antemão, eu já sei que N também é igual a x mais y. Então, eu vou me aproveitar disso. Eu vou pegar o N como sendo um ponto de encontro da relação x mais y e do resultado que eu obtiver da derivada. Então, eu tenho aqui a relação x mais y e do resultado que eu obtiver da derivada. A derivada de quem? Da função que eu acabei de descobrir. Ok? Fazendo assim, a gente consegue chegar num ponto em que a gente consegue excluir aqui o x e obter uma relação do h' de y que é igual a y. Ok? Ou seja, quem é o h no final das contas? H vai ser a integral disso daqui, certo? Então, a integral disso daqui, essa derivada aqui está em relação a y. Então, eu estou fazendo a integral de y dy mais uma constante, e essa constante é normal porque eu estou integrando a variável em relação a ela mesma. Tudo bem? H é uma função que só depende de y. H não é vetorial. Ok, então, dessa forma, H vai ser igual a y ao quadrado sobre 2 mais uma determinada constante. Então, no final das contas, vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é mais fácil, né? É só a gente conseguir escrever tudo junto num papel só. Eu tenho f, que é igual a xy mais 3x ao quadrado sobre 2, mais h de y. E eu sei que o h de y, ele é igual a y ao quadrado sobre 2, mais a constante. Ou seja, eu tenho f, que vai ser igual a xy mais 3x ao quadrado sobre 2, mais y ao quadrado sobre 2, mais uma determinada constante. Ou seja, qual é a relação entre x e y que te dá a solução daquela equação diferencial? É xy mais 3x ao quadrado sobre 2 mais y ao quadrado sobre 2, que é igual a uma constante. Essa equação, essa relação entre x e y, que é uma relação implícita, ela fornece solução para essa equação diferencial. Ok? Vamos lá. Sem tantos traumas. Deixa eu tentar pegar um outro exemplo para a gente fazer um outro exemplo aqui, bem tranquilo, tá? Então, mais um exemplo. Vamos pegar o exemplo aqui, 3x, que multiplica xy menos 2 dx mais x ao cubo mais 2y dy, que vai ser igual a zero. Qual é o primeiro passo? Determinar se é exata.
ok? Então, se a determinância é exata, vamos identificar quem é m. Então, a equação já está escrita no m dx mais m dy, que vai ser igual a zero. M aqui vai ser igual a, já resolvendo aqui, tá? 3y, x ao quadrado, menos 2, menos 6x, né? Deixa eu colocar aqui. 3x ao quadrado y, menos 6x. E o n vai ser igual a x elevado ao cubo, mais 2y. Tudo bem? Então, para verificar se é exata, eu vou pegar dm dy, que vai ser a derivada em relação a y de 3x ao quadrado y menos 6x. Se eu estou derivando em relação a y, o x é uma constante, então isso daqui vai ser zero. 3x ao quadrado é constante e vai ficar a derivada de y na derivada, né? Então vai ficar isso aqui igual a 3x ao quadrado. Se eu estou fazendo isso aqui, dn dy vai ser igual a, desculpa, é dn dx, né? d dx, quem é o n, é x ao cubo, 2y. Então, se eu estou derivando em relação a x, o y aqui vai ser uma constante, vai ficar igual a zero. Professor, nessa verificação, se não der exata, não tem como fazer? Tem como fazer sim, Maria Eduarda, só que a gente tem um outro método. A gente vai usar o que a gente fez para fator integrante, a gente vai fazer um fator integrante para tornar a equação exata. Então, a gente vai procurar qual é a função que multiplicando torna a equação exata, para depois resolver a equação exata, certo? É como se eu estivesse juntando o método anterior com esse método para poder conseguir resolver uma equação que seja mais complexa, ok? Então, tem alternativa sim. Só que ainda assim, você tem que verificar se compensa, porque vai dar tanto trabalho você procurar qual é o fator integrante que torna a função exata para você provar que é exata e depois você conseguir fazer essa sequência de passos, que talvez compense você procurar outro método, ok? Mas sim, é uma ideia, ok? Então, a diferencial aqui de y vai ficar zero, vai ficar só a diferencial de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Então, graças a Deus, que é um trabalhão mesmo. Então, graças a Deus aqui, está tudo na paz, a equação é exata. Ok? Então, se a equação é exata, eu posso passar para o segundo passo. Então, qual é o segundo passo? O segundo passo é a gente conseguir fazer descobrir quem é H. Então, quem é que a gente vai usar para poder tentar descobrir o H? Vamos tentar pegar aqui, então, o fato de que. Vamos pegar a N, eu estou achando mais simplesinho da gente trabalhar. Então, a gente pode pegar o N aqui para dar um exemplo de N sendo igual a df dy, não é isso? N não é o que está aqui junto com dy, então ele é df dy. Então, se ele é df dy, eu posso integrar f, que vai ser igual a integral de n dy, mais, se eu estou integrando em relação a y, o h aqui, ele é dependente de x, ok? Professor, o senhor, no exemplo anterior, pegou o m para essa primeira parte do segundo passo. E agora o senhor está pegando o n. Sim, deu vontade. Você pode escolher qualquer um dos dois, contanto que você faça a mesma sequência de passos e você não se engane em relação ao H, ok? Então você pode fazer qualquer um dos dois aí, não tem tanto problema, tranquilo? O que você pode olhar é para poder você olhar a complexidade do M e do N e ver qual dos dois seria mais fácil de você integrar, ok? Aqui é tudo função polinomial, então a gente não tem nenhum trauma com isso. Mas quando tiver seno, cosseno, tangente, talvez compense você dar uma olhada em quem é melhor de você estar fazendo a integral,
Tranquilo? Ok, então vamos lá. Dado que existe, então, um f que você pode escrever aqui dessa forma, vamos saber como é que é a careta dessa função f. Então, vai ser integral de n, que é o x ao cubo, mais 2y, dy, isso daqui mais um h de x. Pobre do gato, tá querendo fugir, né? Não, não dá para viver mais assim. Não vou gastar minhas 7 vidas estudando equações diferenciais. Entendo, gato. Então vamos lá, x elevado ao cubo, y mais 2 que multiplica y elevado ao quadrado sobre 2. Então aqui eu já vou simplificar para y ao quadrado. Mais h de x. Ok? Gente, o gato tá me desconcentrando aqui, desculpa. Tranquilo. Eu tô imaginando o gato voando lá na casa da... Tranquilo, vamos lá. Segue o barco. Deixa eu voltar a me concentrar aqui. Então a gente tem agora a função f, e agora a gente precisa descobrir que diabo é essa função h, ok? Então, para a gente saber essa função h, a gente precisa usar a outra relação de m. M que é igual a df dx. Tranquilo? Então eu vou derivar agora isso daqui em relação a x e vou usar o fato de que o m é igual a esse negócio todo aqui. 3x ao quadrado y menos 6x. Ok? Então, vou usar esse fato aqui. Só que aí primeiro vamos derivar aqui f em relação a x. Isso daqui vai ser d dx de x elevado ao cubo y mais y ao quadrado mais h. Tudo bem? Então, quem é que vai ser a derivada desse negócio em relação a x? Y aqui funciona como constante. Então, eu vou ter 3x, 3yx ao quadrado. A derivada de y aqui vai ser zero. E vou ter o h linha de x. Tranquilo? Isso daqui é o df dx. Isso daqui também vai ter que ser igual a 3yx ao quadrado menos 6x. Então, quem é o h linha de x? Menos 6x. Ok? Professor, se algum dia eu estiver fazendo isso daqui e eu obtiver que a derivada h' de x é igual a uma função que também depende de y, parabéns, você fez alguma coisa errada. Porque a função h ela tem que depender somente de x. Se aparecer algum y, você derivou alguma coisa errada no meio do caminho, ok? Então, isso daqui é um bom ponto de você verificar se você fez besteira alguma nessas derivadas integrais de funções vetoriais, tá? Então, vamos lá. Se eu tenho h' de x igual a menos 6x, então eu consigo já integrar isso daqui para h de x, que vai ser igual a menos 6x ao quadrado sobre 2. Então, ela é igual a menos 3x2. Tudo bem? Vamos para o terceiro passo, que é só o protocolo, né? É só para poder vocês conseguirem se concentrar um passo por vez. Então, aqui você vai ter f, que vai ser igual a x elevado ao cubo y, mais y ao quadrado, menos 3x elevado ao quadrado. Eu esqueci da constante. Vocês não podem esquecer da constante. Está aqui, ó. Constantezinha aqui, que é devido ao processo de integração de uma linha para outra, tá? Mais constante. Então, eu tenho a relação aqui x elevado ao cubo y, mais y ao quadrado menos 3x2, igual a uma constante, que é a nossa relação que resolve a nossa equação diferencial. E isso é um H ou um N? É um H, tá? Deixa eu marcar aqui todos os Hs. Isso aqui é H, H, H também, H, H, H e H. Ok? Mas tudo H aqui. Feio pra caramba, não é assim. Com o tempo vocês se acostumam. Né?
Então, aqui é a nossa solução final. Tranquilo? Então, gente, vamos lá. Com esses dois exemplos, vocês já sabem aí mais ou menos como é que está a estrutura do passo a passo. Faz o H com risco, professor. Como é que é o H com risco? Tipo constante de Planck? Sim? É, bonitinho. Beleza, tranquilo. Vou tentar fazer isso aí das próximas vezes, tá? Então, vocês entenderam? Precisa que eu repita mais algum passo, alguma coisa? Que aí agora a gente vai fazer uma lista que a gente vai combinar as duas últimas formas que a gente viu de resolver equações diferenciais. Então, tanto a gente vai combinar a forma do fator integrante, quanto a gente vai pegar essa estrutura aí das equações exatas, e aí depois, como a gente comentou aí durante a aula, a gente vai unir os dois métodos para tentar resolver equações não exatas. Mas isso aí é na próxima aula. Essas não exatas agora? Não. Todas as equações que eu vou colocar aqui, elas vão ser exatas. E aí a dica que eu dou nessa próxima lista é que se você encontrar a equação não exata, resolva por fator integrante. Ok? Então, nessa lista agora, eu vou colocar mais questões que vocês têm aí sábado e domingo, né? Depois do Fantástico, para poder conseguir fazer alguma coisa. Aí vocês dão uma olhada justamente para poder tentar ver se a equação for não exata, a dica é você usar o fator integrante. Tranquilo? Depois da próxima aula, que a gente vê o método de redução à exata, é que a gente vai fazer isso daí, tá, Maria Eduarda? Tranquilo, gente? Bom, por hoje é só isso. Então, bom final de semana aí para vocês. Eu estou já mandando aqui a aula e a lista para poder vocês irem desenrolando, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês podem me mandar, que assim que eu puder eu respondo. Valeu aí, gente.